Ótimo, gente. Então, vou deixar aqui com o spotlight só para gravar direitinho. Pessoal do Instagram, eu estou ao vivo no YouTube. Desculpa, eu estou ao vivo no Zoom. Então, o link do Zoom, ele está nos meus stories. Se você quiser vir para o Zoom para a gente conversar, aí eu posso responder as suas dúvidas sobre o planejamento solar, que é o assunto de hoje. Então, de novo, boa noite, minha gente. Que bom que vocês estão aqui. E é um dia bem relevante para a gente fazer um planejamento solar, porque a gente, nesse momento, né, a gente, agora, até mais ou menos o final da semana que vem, vou falar um pouco sobre os trânsitos, a gente tem Marte em combustão máxima, né? A gente tem realmente esse impulso de um foguete para planejar os próximos passos ou para fazer o que a gente tiver que fazer. O que acontece é que essa energia toda sem planejamento, ela pode ser bem explosiva, né? Ela perde a utilidade que ela pode ter, que é realmente bem potente, e ela pode ser meio descontrolada, que é um pouco, né? Se a gente parar para ver como está o mundo hoje, a gente consegue enxergar isso que eu estou falando. Então, primeiro de tudo, boa noite de novo. Que bom que vocês estão aqui. Namastê, todos bem-vindos. E a gente está aqui hoje porque hoje, há pouquíssimo tempo atrás, o Sol mudou de signo, né? O Sol entrou em Escorpião, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já já. Só que o Sol mudou de signo hoje perto das 5 horas, 4 e pouco, e às 2 da manhã, Marte também mudou de signo, o que significa que os dois estão bem grudadinhos, né? Os dois estão muito próximos um do outro. Quem são, né, esses atores da nossa grande trama do mês? Então, Marte representa muitas coisas. Peraí, que antes disso, eu vou deixar todo mundo mudo. Eu vou deixar vocês aqui no Zoom, mudos. E sem a possibilidade de tirar o mudo, porque eu vou falar durante um tempo. No final da conversa, quero muito escutar vocês, né? Não quero ficar no monólogo de forma alguma. Mas, por enquanto, eu não vou deixar vocês tirarem o mudo do microfone de vocês, porque vocês podem fazer isso sem querer, e daí me desconcentra e eu perco muito a linha, já que Vata é um tema nesse momento, né? Então, peço licença para dar esse cala-boca virtual em vocês. Voltando, né? Quem são esses atores do trânsito nesse momento? Marte representa muitas coisas, e entre essas muitas coisas, Marte influencia demais o nosso corpo físico, a nossa capacidade de agir, principalmente essa ação meio impulsiva para resolver problema. Não queria usar a palavra impulsiva, mas tem a ver com Marte, né? Mas essa ação na direção de resolver um problema é muito conectado com Marte, e a nossa capacidade de se defender ou de atacar também está muito conectado com Marte. E nesse momento, Marte está o mais próximo que ele consegue ficar. Na verdade, no sábado ele vai estar o mais próximo que ele consegue ficar, mas nesse momento ele está muito próximo do Sol. E o Sol é o Graha, que entre muitas coisas representa o nosso propósito, a nossa capacidade de seguir ou não esses propósitos com estabilidade, né? De perseguir realmente os propósitos importantes da nossa vida e a nossa autoimagem, né? Porque se eu consigo realizar os meus propósitos, eu me sinto confiante, né? Eu tenho autoconfiança. Se eu não consigo, normalmente eu perco a autoconfiança. Então, o Sol está muito atrelado também com autoimagem, né? Com segurança, autoimagem.
Os dois grahas, né? Os dois, vou chamar de planeta, sei que o Sol não é um planeta, mas para não ficar falando sânscrito, vou chamar todo mundo de planeta, tá? Então, os dois planetas, eles têm em comum ambição, ação e conquista. Isso é comum tanto a Marte quanto ao Sol. Cada um com o seu colorido, né? Marte é mais ambicioso, o Sol ele tem essa ambição, mas é mais com grandes propósitos. Cada um tem um jeito de atingir essas conquistas. Marte é muito impulsivo, o Sol é mais constante. Então, cada um tem um colorido, mas eles têm essas questões em comum. Como eles têm esse assunto em comum, eles oferecem durante esse tempo, que vai principalmente até o final da semana que vem, mas segue até o final do mês, eles oferecem durante esse período muito suporte para assuntos ligados a essas coisas, né? Então, ambição, ação e conquista tem muito suporte pelos trânsitos de hoje. Só que como os dois têm isso em comum e têm isso muito próximos, eles podem trazer uma energia em excesso em relação a essas coisas, o que faz com que tudo isso fica muito impulsivo, certo? Essa relação entre ambição, ação e propósito pode seguir, não importa quem doer, né? Pode passar por cima dos outros, pode ser muito impulsivo quando quando você viu, você fez assim, não fez exatamente da forma correta, você só saiu fazendo. Então, essa energia disponível para ambição, ação e conquista, elas estão recebendo suporte nesse momento. No entanto, elas estão um pouco over, né? Elas estão disponíveis até demais, o que faz com que elas sejam um pouco mais difíceis de serem direcionadas, essas energias, né? Elas estão impulsivas, é isso. Essa é uma energia, né? Esses dois grahas, eles estão muito conectados ao elemento fogo. Então, é a combinação mais pita que a gente pode ter no céu, né? Para os que entendem de Ayurveda. E hoje, nessa situaçãozinha, né? Onde os dois estão muito próximos, Marte está próximo demais do Sol, os dois juntinhos entraram no signo de Escorpião, pelos cálculos da astrologia védica. Então, sim, se você, assim como eu, fez aniversário no final de outubro, o Sol estava em Libra. Ah, mas eu não tenho nada a ver com Libra. Estuda mais um pouquinho que você vai ver que tem, que tá lá, né? Então, de repente, você não se aprofundou muito no assunto. Então, Sol e Marte, muito próximos um do outro, a partir do nosso ponto de vista aqui da Terra, eles estão tentando ocupar o mesmo espaço, né? Então, não é muito confortável nem para um nem para o outro. Isso se chama combustão, e eles entraram juntos hoje no signo de Escorpião. O signo de Escorpião é regido por Marte, né? Marte é dono da casa em que eles entraram. E a gente já viu que ele próprio, o Marte, está pegando fogo. Então, pensa como fica a sua própria casa quando você está surtada. Pensa o que acontece com a sua casa física quando você está completamente impulsiva e descontrolada e bagunçada e surtada. Surtada é a melhor palavra. É assim que está Escorpião. É um Airbnb de um dono surtadaço nesse momento. Mas calma que vai melhorar, tá? Não agora, mas vai melhorar. A gente tem uma liçãozinha, vamos aproveitar isso de algum jeito e daí melhora. Então, esse é o panorama geral do céu agora. Eu acho que eu vou compartilhar aqui com você que está no Zoom. Espera aí. Eu vou compartilhar o céu desse exato momento com você que está no Zoom para vocês visualizarem. Pessoal que está no Instagram, o link do Zoom que eu estou falando aqui
tá nos meus stories. Se você quiser vir para o Zoom, pode vir, é gratuito e a gente consegue conversar em vez de ser um monólogo. Então, pessoal do Zoom, esse é o céu nesse exato momento, esse daqui, né? Então, mesmo que você não entenda muito bem desse gráfico, você vai conseguir ver aqui, bonitinhos, Marte e o Sol. Perceba, Marte está a 0,28 de Escorpião e o Sol está a 0,3 de Escorpião. Então, o Sol acabou de entrar e está bem pertinho de Marte, né? Eles estão a muito menos de 1 grau um do outro, então é uma combustão gravíssima, né? É realmente uma proximidade muito intensa da energia que a gente recebe, é muito concentrada do fogo. A semana que vem, a gente ainda segue assim, com esse mesmo clima astrológico que é conturbado, pode ser bem desafiador, e a gente, é isso, né? Se você ligar as notícias hoje, tem vulcão, tem guerra, tem um calor absurdo no Brasil, tem notícia de tempestades solares que podem derrubar a internet no ano que vem. Então, tudo tem muito a cara de uma combustão de Marte, né? É disso que a gente está falando. E essa energia, ela realmente pode ser muito desafiadora se a gente deixar ela solta, né? Se a gente não direcionar essa energia. Mesmo com a intenção de direcionar, ela já é bem desafiadora, né? Porque é a gente tentando controlar Marte e o Sol. Pensa o nosso tamanhozinho perto deles, né? Então, mesmo com a gente colocando intenção e atenção, já é uma energia desafiadora. Mas se a gente nem prestar atenção nisso, o que a gente está vendo externamente, né, guerra, vulcão, explosão, começa a acontecer internamente também. Começa sendo otimista, né, gente? Não sei como é que tá o rolê por aí hoje, nesse momento. Mas eu estou com essa sensação realmente de uma energia bem intensa acontecendo, né? Eu estou me sentindo ansiosa, eu estou fritando por dentro, então eu estou sentindo que eu não tenho energia física para fazer as coisas que eu tenho que fazer, porque eu estou deixando essa energia ficar realmente manipulando muito a minha mente. Não é a energia que manipula, né? Mas essa energia disponível eu estou usando para fritar. Tem coisas externas atípicas acontecendo na minha vida, realmente, né? Então, é fácil a gente entender que a vida está mesmo muito louca e é isso que está acontecendo comigo, mas, né, qualquer que seja a historinha interna que você esteja contando para você nesse momento, você deve ser capaz. Isso tudo está me deixando ansiosa, por exemplo, né? Agitada, não colocaria ansiedade no lugar como palavra, mas isso tudo está me deixando bem agitada internamente, com a sensação assim no peito o tempo todo. Enfim, só compartilhando um pouco como eu estou me sentindo nesse momento, e vou adorar, no final da nossa conversa, escutar como você está se sentindo, né, também. Mas essa energia, quanto menos consciência a gente tem de que ela está acontecendo, mais poder ela tem de direcionar as nossas ações, né? Em vez da gente direcionar essa energia na direção de algo que a gente gostaria de ser feito. Então, a gente precisa que a gente gostaria de fazer, na verdade, né? Não que seja feito por uma entidade alheia a nós, estamos aqui planejando o que nós mesmos vamos fazer. Então, a gente precisa direcionar, né? Com coragem, olhar para aquilo que a gente não quer ver, que a gente está enrolando ou que a gente está com medo de mexer, parar de se preocupar com o que os outros pensam, os outros que não se importam, né, gente? Nesse momento é muito importante a gente estar atenta e cuidadoso com o que as pessoas próximas estão sentindo, né? Porque senão a gente vai explodir todo mundo para fora da nossa vida. Mas esse medo e essa vergonha dessas pessoas que não se importam ou que não te importam, o que eles vão pensar de você, por exemplo, isso vai ser bom a gente lidar durante esses dias,
Porque essa é a energia de Escorpião, né? A energia de Escorpião tá muito conectada a olhar para lugares mais profundos, e ter coragem de mudar esses lugares mais profundos. E passando a semana que vem, que ainda, para ser bem sincera, astrologicamente é bem conturbada, eu não estou aqui sendo mensageira do apocalipse, eu não estou falando que alguma coisa terrível vai acontecer na sua vida, não é isso que eu estou falando. Eu não estou fazendo previsões para a sua vida, porque, primeiro, eu não faço isso, não faz parte do meu trabalho, segundo, que eu não sei como está a sua vida, eu não te conheço, eu não estudo seu mapa, então eu não poderia fazer uma previsão para a sua vida, né? Você que vai direcionar essa energia. Mas a energia disponível na semana que vem ainda é bem conturbada. E as coisas começam a se aceitar, a se assentar de um jeito bem benéfico a partir daí, né, lenta e gradativamente, mas principalmente no começo de dezembro, até o meio de dezembro, as energias elas têm a capacidade de se assentarem de uma forma muito benéfica. Aí, depois do meio de dezembro, fica tudo meio louco de novo, mas aí já é fim de ano e a gente nem precisa do resto do sistema solar para deixar a vida louca, né, minha gente? O ser humano faz isso esplendidamente bem sozinho, transformar o fim do ano no fim do mundo. A gente tem uma capacidade incrível de fazer isso. Mas as energias, elas vão se assentando, né? Essa combustão, ela vai se diluindo, vai se diluindo, não, né, gente? O Sol vai passar por Marte, vai se distanciando de Marte. Aí, no dia 27, né, na 27 a gente tem uma lua cheia muito linda, num lugar onde a lua está o máximo de brilho e é o lugar onde ela mais ama ficar, né? Que é Rohini, a nakshatra, uma nakshatra no coração de Touro. Dia 28, a gente tem a mudança de Rahu e Ketu dos nodos, né? Então, os eclipses, eles passam a acontecer, os próximos eclipses acontecem em um novo eixo. E isso, na hora que Rahu sai de Áries, que é onde ele esteve no último ano e meio, ele deixa Júpiter sozinho em Áries. E Júpiter é o mais benéfico de todos os planetas, e Rahu, ele é conturbador, não sei se essa é uma palavra que existe em português, mas ele conturba a situação, ele deixa tudo mais agitado. Na hora que ele sai, Júpiter fica sozinho em Áries e tem uma capacidade incrível de agir, ele gosta muito de ficar em Áries. Vênus vai entrar em Libra, que é o próprio signo, depois de 4 meses passando... 4 meses não, desde julho, Vênus está passando por situações muito desafiadoras para os assuntos de Vênus, e daí Vênus vai entrar no próprio signo, onde fica super bem e é maravilhoso. E daí no dia 13 de dezembro, Mercúrio fica retrógrado, né? E daí as coisas já começam a ficar um pouco mais confusas de novo, mas Mercúrio retrógrado pode ser realmente o gás que a gente precisa para acabar o ano, né? Para dar essa organizada nas coisas e acabar o ano. O Sol vai dar em Gandanta, mas daí já é outro assunto, eu vou deixar falar sobre isso mais perto. E no dia 16 do 12, 16 de dezembro, o Sol entra em Sagitário, né? Então, a gente tem esses próximos, vamos por aí, 10 dias, né? Até o final do mês, a combustão de Marte ainda está bem intensa, mas daqui a 10 dias, isso realmente começa nessa purificação que Marte está passando agora, começa realmente a ir diminuindo lenta e gradativamente, e outros trânsitos muito benéficos começam a se organizar no céu. Então, a gente tem essa energia que agora está muito conturbada e movimentada. A partir, né, do final da próxima semana, 10 dias, ela se assenta e começa a ficar em um lugar muito benéfico para a gente agir. Até lá, a questão é o que você vai fazer com toda essa energia, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje. É sobre vai ser o trabalho do nosso planejamento solar desse mês, né, que se chama Vrishika Sankranti, em sânscrito. Então, o Sol, o Sankranti é
a mudança do Sol de signo, e Vrishka é escorpião, né? Se você faz yoga, você já pode ter ouvido falar do Vrishikasana, que é a postura do escorpião. É disso que estamos falando. Por isso que eu adoro ter estudado yoga, ayurveda e astrologia védica, porque a gente começa a entender melhor todo o rolê, né? Já pelo menos o sânscrito é o mesmo. Mais uma vez, povo do Instagram, eu estou ao vivo no Zoom, gratuito. Se você quiser pegar o link, está nos stories. Vem aqui que daí eu te escuto. Você pode fazer perguntas no final e tal. Ok, então, até lá. O que é que você vai fazer com toda essa energia, né? Nos próximos 10 dias, essa energia que é muito movimentada, pode ser bem turbulenta e é com certeza absoluta muito potente, precisa ser direcionada. A primeira coisa que eu realmente te recomendo fazer é estabelecer uma disciplina muito firme. Usaria até uma palavra que eu não gosto, mas usaria ela aqui, que é rígida. Eu te sugiro ter uma disciplina rígida. Tenho até medo, eu vi a Ale entrando aqui, tenho até medo das virginianas me escutando falar isso, para ter uma disciplina rígida, tenho medo delas saírem, né, mancando para correr. Então, coloque os pesos e as medidas certas nessa minha palavra. Mas uma disciplina muito firme com o seu corpo físico. Muito ruim você ficar fritando por dentro, remoendo o mesmo pensamento e criando a partir disso estados emocionais desafiadores. E quanto mais a gente pensa, mais as emoções aumentam, e daí a gente pensa e aumenta, e chega uma hora que a gente está dando literalmente peso descabido para situações. Pensamentos não são realidades, né? Eles têm a capacidade de se tornar realidade, eles podem um dia estar atrelados a uma realidade, mas quanto mais você remoe um pensamento, mais ele cresce. Sempre gosto de lembrar, gente, que numa live no Instagram e no Zoom, com pessoas que não estão próximas a mim, eu não estou tratando de casos extremos. Eu estou tratando de situações mais rotineiras da nossa vida, que a gente consegue lidar. Eu estou partindo do princípio de que você tem uma certa segurança para lidar com esses assuntos. Eu não estou aqui tratando de casos extremos, né? Situações que estão muito evidentes no mundo hoje, como guerras né, e outras calamidades. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando porque esses assuntos, eles precisam ser tratados com muito mais cuidado, muito mais compaixão e muito mais atenção, né? Então, eu estou tratando aqui de assuntos relativamente normais, né? As coisas não estão muito normais nesses dias, mas assuntos que a gente consegue administrar em situações administráveis, né? Então, é disso que eu estou falando. Não seria hipócrita e negligente de falar de situações extremas assim, né? Com tanto, que parece até descaso, não é isso que eu estou fazendo. No entanto, se você está fritando por dentro e remoendo o mesmo pensamento e criando essas emoções que vão crescendo cada vez mais, você está gastando a sua energia com isso. Você está direcionando a energia por isso. E daí você vai achar que você não tem energia para ir para academia, para fazer yoga, para correr na rua. Você está achando que você não tem energia física. Você tem energia, mas você está fritando ela, você está deixando ela ficar implodindo dentro de você. Então, uma coisa ajuda a outra, né? Se você acha que hoje você não tem nenhuma energia disponível para sair para caminhar, para ir para sua aula de yoga, para ir para academia, qualquer que seja o seu exercício físico, presta atenção se você não está fritando essa energia, né? Se você não está em combustão interna. O contrário também é verdadeiro. Na hora que você sai para andar, essa energia de Marte, e eu estou falando isso porque é Marte, tá? Talvez se a gente estivesse falando de uma combustão de Saturno, talvez meu discurso fosse diferente. Mas eu estou falando disso porque é Marte. E Marte está muito ligado ao nosso corpo físico. Então, se você, talvez, amanhã, mesmo achando que você está um bagaço e não consegue fazer nada, se você amanhã sair para caminhar meia hora,
talvez a sua mente se acalme e você sinta que você tem mais energia física. Isso tudo é nota para mim mesmo, viu, gente? Eu estou aqui parecendo muito plena falando com vocês, mas faz uma semana que eu não faço absolutamente nenhum exercício, porque eu acho que eu não estou sem nenhuma energia, e a minha cabeça está absolutamente explodindo nos últimos dias. Então, amanhã ninguém solta a mão de ninguém, vamos para a academia. Ok. Esse é o primeiro exercício do nosso planejamento solar de hoje. Você vai... Todo mundo tá com a agenda e com o caderninho? Eu falei para vocês pegarem agenda e caderninho. Ok. Então, você vai pegar a sua agendinha linda e organizar agora quais serão os horários que você vai mexer o seu corpo, pelo menos na semana que vem, tá? Talvez... eu vou até colocar... Deixa eu abrir o Spotify aqui, para colocar musiquinhas fofas para o nosso planejamento. Vou parar de compartilhar aqui a tela agora. Vamos de flautas indianas para acalmar os nossos ânimos. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar a sua agendinha linda e vai escrever na sua agenda quais são os horários que você vai mexer o corpo, pelo menos na semana que vem. Eu te recomendo, quando a gente acabar aqui, ou se der tempo, né, no tempo que eu vou dar, que você faça isso durante o próximo mês solar, até o dia 16 de dezembro. Mas se não der tempo de fazer isso agora, quando a gente acabar, eu vou dar várias lições para vocês continuarem isso na hora que eu acabar aqui o Zoom. A gente não vai fazer tudo junto, mas não vai fazer outra coisa, dispersar e depois não acaba o seu planejamento. Agora é hora de planejamento, foca nisso. Então, você vai anotar na sua agenda quais os horários de mexer o corpo físico nos próximos dias. Mesmo que você já tenha isso na cabeça, tipo, academia de segunda a sexta na hora do almoço, mesmo assim, escreve, porque a gente está planejando e a gente quer ser extremamente organizadinhas, tá? Então, eu vou dar 2 minutinhos para você fazer isso, o máximo de tempo que você puder. Eu vou fazer também. Vamos junto. Deixa eu compartilhar aqui a música com vocês que estão no Zoom. Pessoal que está no Instagram, o link do Zoom tá nos stories. Valendo.
Temos horário do corpo físico organizado. Ótimo. A partir daí, acho que esse Marte em combustão está me deixando um pouco mais firme, assim. Eu estou falando, repetindo isso muito nos últimos tempos, né? Cuidar do nosso corpo é algo que depende de nós, né? Eu sei que a vida tem demandas e que a gente precisa fazer muitas coisas e às vezes não dá, mas isso depende essencialmente da gente. Se a gente não consegue nem sentar para meditar e mexer o corpo físico e comer direito, como é que a gente pode achar que vai conseguir qualquer outra coisa na vida, né? Se você não consegue nem sentar para meditar todos os dias para organizar sua mente, como é que você vai ter clareza sobre os seus propósitos, saber o que fazer para alcançar os seus objetivos? Como, né? Uma coisa, ela depende da outra e a gente normalmente quer pular passos. E daí a gente se perde, né? Então, é realmente esse mês. Eu sugiro muito que vocês estejam meditando todos os dias, porque realmente a mente está bem conturbada nesses dias. Mas esse mês a gente vai focar no corpo físico. Ok. Feito isso, a gente vai fazer os nossos exercícios de direcionamento desse mês. Para isso, a gente precisa do nosso caderninho mágico para fazer os nossos exercícios de escrita. E como eu expliquei até agora, essa é uma energia, né, dessas próximas semanas, é uma energia extra muito potente para você programar um passo grande, né, um passo maior. Alguma coisa que você talvez não faria em outro momento, ou porque você acha que você não consegue, ou porque você acha que você não merece, ou porque você acha que não é para você. Agora é a hora de usar essa energia extra para transformação é uma palavra muito ligada ao signo de Escorpião, né? Então, esse é um momento muito importante com essa energia disponível para você usar para transformar essas crenças, né? E fazer mais, para crescer, para ser maior. Então, esse é um mês extremamente favorável para isso, né? Para a gente ter coragem de dar um próximo passo grande. E eu não sei o que te vem na cabeça quando você me ouve falar isso, mas para saber se o que você está pensando tá certo, é disso mesmo que eu estou falando, esse próximo passo ele tem que te dar um pouquinho de medo. Ele tem que ser um passo corajoso. E não existe coragem sem medo, né? Coragem depende de medo. E a energia de Escorpião está muito ligada a tudo isso, né? A olhar para os nossos medos, transformar e expandir, sair da zona de conforto. Mas veja que a gente está usando esse momento para planejar isso, né? A gente não está... Medos, eles existem com um propósito, né? Para manter a gente seguro. Então, eu não estou sugerindo que você faça isso de forma inconsciente, né? Que você chegue com o pé na porta. Não é isso que eu estou sugerindo que você faça. Porque essa é uma energia que é muito impulsiva. E se a gente não trabalhar com ela, né, se a gente se deixar ser agido por essa energia, reagir a ela, a gente volta para o vulcão, lembra? É disso que estamos falando nesse momento. Então, anota aí, ser corajosa e não chutar a porta, né? Esses são parâmetros importantes para essa ação que a gente está resolvendo juntas que vai fazer. Então, mesmo que você já saiba o que é essa coisa que você vai fazer com essa energia, vamos escrever um pouquinho juntas. Já que eu preparei todo esse roteiro para vocês, não me deixem aqui sozinha, mesmo se você já sabe. Vamos usar esse tempo para pensar um pouco sobre isso. Então, a gente vai começar dando uma avaliada na vida de uma forma geral, muito simples, superficial, mas geral, né? Vamos dar uma olhada na vida.
de uma forma geral. E aqui na astrologia, a melhor forma de fazer isso é olhando para as casas astrológicas. Então, tem esse mapinha aqui, já conhecido de vocês. Pessoal do Instagram, eu estou ao vivo no link do Zoom, que está nos stories, se você quiser ver o que eu estou compartilhando. Aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Então, esse é o nosso mapa da vida aqui na astrologia védica, né? A psicologia, se eu não me engano, tem literalmente um mapa da vida, que é mais ou menos igual, mas é um pouco diferente, mas a gente vai acabar passando por todos os passos de qualquer jeito. Mas esse tá na linguagem da astrologia védica que a gente está mais compartilhado, mais acostumado. Então, o exercício que eu sugiro para você agora eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas áreas da vida que são representadas pelas casas astrológicas, né? Esse mapa. E você vai avaliar cada uma delas, pode ser do jeito que quiser, mas para simplificar, de repente, você dá uma nota de 1 a 5, né? Onde 1 é uma área que está completamente parada na sua vida, você não está fazendo nada a respeito e está insatisfeita, ela só não é 0 porque ela existe, a área existe, mas você não está lidando bem com ela e não está fazendo absolutamente nada a respeito. A gente pode colocar 2, uma área que é ruim, mas que você está ali apagando fogo, que tiver que apagar. 3 é essa área da vida que está na média, né? Você poderia melhorar muito, poderia piorar também, então talvez não seja a hora de mexer nisso. 4 é uma área da vida que está boa, e 5 está excelente. Você está onde você gostaria de estar e não precisa, né? Você pode só crescer daí para frente, não precisa consertar nada. Ok? Seguimos? Ok. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas áreas da vida, tá? A primeira área da vida que você vai dar essa nota é a casa do eu, né? Então, principalmente o seu corpo e a sua personalidade. Então, como está a sua atenção com o seu autodesenvolvimento e com o cuidado do seu corpo físico, né? Como estão as suas práticas de autoconhecimento e cuidados com o corpo físico? Então, essa é a nota que você vai dar. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, mas também é de 1 a 5, então é meio rápido, então eu vou passando, tá? Essa mandala, do jeito que está aqui, né? Essa estrutura do mapa natal, ela está disponível. Posso deixar, isso tudo está sendo gravado, eu vou subir no Zoom, vou subir no Chandra, né? Então eu vou subir no Zoom, não, desculpa, vou subir no YouTube, vou subir no Chandra, então eu vou espalhar isso daí para você depois revisitar, se você precisar. Mas se você já fez pelo menos o Faça Seu Mapa, você já tem acesso a exatamente essa imagem que eu estou compartilhando. 2. Essa é a casa do seu relacionamento familiar. Vou simplificar, tá? Porque todas essas falam de muitas coisas, mas vou direcionar o que eu quero que vocês olhem. Seu relacionamento familiar e os seus valores e as suas finanças. Vamos deixar só as finanças, vou falar os seus relacionamentos em outro lugar. Então, agora você vai avaliar o seu cuidado com as finanças. Não só se as suas finanças estão boas ou ruins, mas como você está lidando com isso, né? Você olha para o seu extrato, você sabe aonde você está gastando, você sabe aonde você está ganhando, você sabe quanto você quer ganhar. Como é o seu cuidado com as suas finanças? Aqui nessa área, na casa 3, eu quero que vocês foquem na sua... Vamos pensar um assunto que eu também não vou falar em comunicação agora, porque não é muito relevante. Vamos pensar em hobbies. Como está a sua dedicação aos seus hobbies? Você tem um hobby, primeiro de tudo, né? Se você não tem, tá ruim essa situação.
E hobbies são muito importantes. Todo mundo fala dos hobbies, gente. Não é só a gente aqui na astrologia. Os coaches falam de hobby, os psicólogos falam de hobbies. É muito importante a gente ter uma coisa que a gente faz só porque a gente gosta. É isso que a gente está chamando de hobby. Existe e você dedica tempo a isso? Aqui nessa casa a gente vai olhar para autocuidado. Eu quero saber como está o seu autocuidado. Não só o seu. Não, daí eu não estou falando exatamente de exercício físico, que obviamente é um autocuidado, alimentação é um autocuidado, tudo isso faz parte. Mas eu quero saber como está esse momento de fazer escaldapé. Ele existe? Você faz uma automassagem? Você passa óleo no seu corpo? Como está o seu autocuidado? Você faz uma terapia? Você faz coisas que te deixam em paz? Autocuidado. Como está? Como está a sua criatividade? Né? Criatividade parece essa coisa divina, né? Que baixa em nós, mas criatividade precisa de tempo, precisa de espaço, precisa de ócio, né? Ela precisa de tempo para aparecer. Então, como está a sua criatividade? Você está feliz e satisfeita com as coisas que você está criando? Você dedica tempo a isso? Como está o seu processo criativo? E daí eu quero que você dê uma nota também para a organização da sua rotina. Não só se você está satisfeita ou não com a sua rotina, eu quero saber como está a organização disso, né? Você tem uma rotina? Você gosta de rotina? Primeiro de tudo, se você não gosta de rotina, a gente tem um problema grave mesmo, porque se até o sol nasce todo dia no mesmo lugar, né? Se você vai contra isso e acha que você não precisa ter nenhuma rotina, talvez você não esteja alinhada com a própria natureza, né? Então, acho que vale a pena avaliar. Como está a sua organização de rotina? E a execução, né? Obviamente. E daí, finalmente, como estão os seus relacionamentos? Isso é muito importante, né? Você pode até dividir aqui relacionamento familiar e relacionamento amoroso, mas o que eu quero saber é como está a sua interação com as outras pessoas de uma forma geral, né? Você tem pessoas que você ama à sua volta, você consegue expressar esse amor, você conversa, você interage. Como estão os seus relacionamentos, principalmente familiares e amorosos? Esses dois que eu quero saber agora. Depois a gente fala dos amigos. Aí aqui nessa casa, eu vou mudar um pouco o tema, eu quero saber como estão os seus processos de autoconhecimento. Esse lugar onde você olha fundo em você mesmo, ele existe? Qual é a ferramenta que você usa para isso, primeiro de tudo, né? Talvez você medite todos os dias, talvez você esteja aqui estudando astrologia, né? Isso que a gente está fazendo é um mergulho bem profundo no autoconhecimento. Talvez você faça terapia, talvez você, não sei, talvez você escreva, né? Talvez você use essa ferramenta da escrita intuitiva. Então, como estão os seus processos de autoconhecimento, de mergulho em você mesmo? Um, eles estão lá em algum lugar no futuro para serem executados. Cinco, você está super mergulhado em você mesmo. Como está isso? Lógico, né, gente, que uma nota que eu sugeri que vocês dessem é só para esse panorama geral. A vida é bem mais complexa do que de 1 a 5, né? É bem mais elaborado que isso, mas fica comigo porque tem um objetivo isso, tá? É só para a gente ter um panorama geral, assim. Eu não acredito nesse lugar muito binário, mas só para a gente sistematizar de alguma forma o trabalho aqui juntas. Aí, eu quero que você me diga como está o seu trabalho. E por trabalho, eu quero que você entenda a sua missão,
né? Talvez a sua missão nesse momento seja cuidar dos seus filhos, talvez a sua missão nesse momento seja cuidar da sua casa, da sua mãe, talvez seja um trabalho, talvez seja um trabalho voluntário. Como você se vê dentro dessa sua missão nesse momento? Tá ótimo, é só crescer, precisa melhorar, como? Ok? E agora eu quero que você pense um pouco como estão os seus relacionamentos sociais, né? Não só com essas pessoas próximas, mas como estão os seus relacionamentos em grupo, com grupos, com amigos. Eu deveria estar fazendo as minhas pontuações também, gente. É que eu estou concentrada em ver vocês anotando, mas eu super preciso fazer isso comigo mesmo. Eu vou fazer assim que eu desligar aqui. Mas como tá a dedicação da sua energia para a sua vida social, né? Para conhecer gente, para interagir, para encontrar com os seus amigos. Como tá isso? Eu tô vendo a Luciana só fazendo não com a cabeça. Lu, não pode. Vamos ser mais otimistas nesse planejamento, pelo amor de Deus. E finalmente, como estão as suas práticas espirituais? O que quer que isso signifique para você, né? Como estão as suas práticas espirituais? Isso pode ser devoção, isso pode ser qualquer tipo de religião, qualquer tipo de espiritualidade, qualquer tipo de devoção, né? Como, por exemplo, lista de gratidão ou trabalho voluntário, talvez você enxergue que seja a sua conexão com a espiritualidade. Como está a sua dedicação e o seu desempenho na vida espiritual? Ok? Trabalho feito. Vimos todos, ok? Todas as áreas. Vou parar de xerear aqui com vocês. Agora, olha, presta atenção no que eu vou falar primeiro. Olha para a área que está precisando da sua atenção mais urgente. Talvez não seja a que você mais queira trabalhar agora. Tipo, ai, nossa, tô louca para lançar esse projeto que eu fiz o ano inteiro, pensei nele e agora é hora de lançar. Talvez você precise primeiro cuidar melhor da sua imunidade, né? Porque como é que a gente vai ter força e energia para lançar um projeto incrível se você não estiver conectada, se você não tiver com a imunidade boa ou com a energia física, né? Talvez você precise cuidar melhor da sua rotina e depois você vai olhar para esse trabalho. Então, nada impede que você faça os dois ao mesmo tempo, tá, gente? Esse não é um exercício limitante. Eu só estou sugerindo que você olhe agora o que é que está precisando da sua atenção mais urgente. Estabelece uma. Eu estou vendo aqui no chat que tem várias perguntas do que eu falei, isso tudo vai estar gravado, tá, gente? Então, se você perdeu alguma coisa, segue o ritmo. Ah, casa 9, obrigada, Lu. Ok. Faltou uma área importante para ser pontuada. Desculpa, muito obrigada, que é estudos. Como está a sua dedicação para a busca do conhecimento, qualquer que seja esse conhecimento? Pode ser um estudo acadêmico, pode ser um estudo por hobby também, espero que seja, o meu é. Os meus maiores hobbies são estudos. Talvez seja viajar para conhecer novas culturas, talvez seja isso, né? Então,
como está a sua dedicação aos estudos? E daí olha para essas áreas da vida, vou deixar aqui de novo, desculpa que eu tirei o share, né? Quem sabe você fez anotando, contando com que isso estaria disponível. Olha para essas áreas da vida e vê, determina uma primeira prioridade. De novo, desapega um pouco daquilo que você quer, porque chances são que o que você quer você vai fazer de qualquer jeito, não importa o que eu falo, e olha para o que está realmente precisando da sua atenção e da sua energia. Ok, determinado. Todo mundo determinou. Ok. Vai anotando as dúvidas que vocês tiverem no percurso, tá, gente? Eu estou aqui na hora que eu só preciso falar as coisas numa lógica, senão eu me perco muito, e daí depois a gente pode conversar o tempo que for, eu vou ficar aqui com vocês. A ideia desse mês é mudança. E a mudança é sempre interna, primeiro. A visão de que você tem sobre você mesmo em relação a essa área da vida que você determinou que precisa mudar antes, para que essa área da vida propriamente mude. E para falar sobre essas crenças que são possivelmente limitantes, a gente pode usar os planetas, né? Então, você não precisa saber nada sobre planetas, eu vou falar, tá? Então, o que a gente está pensando, a lógica disso é que, de novo, se você precisa transformar uma determinada área da vida, é muito importante que você primeiro transforme a visão que você tem de você mesmo nessa área da vida. Porque se você achar que você não consegue acordar cedo para meditar, você obviamente não vai acordar cedo para meditar. E é muito louco como a gente coloca isso até verbalmente. Eu não consigo levantar cedo da cama. Essa é uma frase, a menos que você tenha um problema grave, obviamente, né, de saúde mental ou física, essa frase, ela é completamente mal construída. Porque como que você não consegue levantar da cama? É óbvio que você consegue levantar da cama, você não quer levantar da cama de manhã cedo, né? Então, se você não muda isso internamente, não tem nenhuma chance de você realmente transformar uma área que você está enxergando como externa da sua vida, transformar uma situação na sua vida, se você não transforma os seus próprios padrões internos. Faz sentido isso que eu estou falando? Eu não estou falando de uma coisa muito mística, positividade tóxica. Eu nem aguento mais ouvir esse termo positividade tóxica, mas enfim, eu não estou falando disso. Eu estou falando de você conseguir colocar a sua mente focada em um objetivo. Se você não consegue nem direcionar a sua mente, o bagulho não vai mudar, minha gente, né? Acho que não é místico, é bem óbvio, é bem claro. Então, a gente vai olhar, dar uma mapeada, do mesmo jeito que a gente deu uma mapeada nas áreas da vida, agora a gente vai dar uma mapeada sobre essas crenças, né? As visões que a gente tem sobre nós mesmos, e eu quero que você atrele isso o máximo possível a essa área da vida que você determinou que você quer transformar durante, né, que você quer dar esse grande passo agora, nas próximas semanas. Então, essa ligação entre essa crença e a área fica por sua conta, porque eu não sei qual área que você escolheu, né? Vou tentar dar alguns exemplos, mas é uma boa forma da gente mapear, ok? Então, eu vou falar sobre determinados aspectos da sua personalidade e vou dar um tempinho para você escrever sobre isso, ok? Eu gosto muito da escrita, gente, acho que eu já falei isso antes. Tem um método de organização que se chama Bullet Journal. E o cara que desenvolveu esse método, o inglês, obviamente virginiano, porque é impecável na organização, dá até para ver na cara dele que ele é virginiano, porque ele é todo certinho, assim, não lembro o nome dele agora, mas, enfim.
totalmente deslocando do centro, mas essa pessoa que desenvolveu esse método, eu li uma vez em um artigo dele, falando que quando a gente escreve, a gente consegue organizar aquilo que a gente está pensando, porque a gente vê o que a gente está pensando, né? Não é essa turbilhão da mente que vai pulando de um lugar para o outro, e a gente deixa esses pensamentos escorrerem para a nossa mão, e é um tipo de manifestação dos pensamentos, né? Porque agora está num papel, dá para ler, existe, né? Então, é realmente um método muito eficiente de organização, e por isso que eu gosto tanto. Então, essa é a sugestão do exercício. Eu vou falar sobre um aspecto da sua personalidade e você vai escrever um pouco sobre como você vê esse aspecto da personalidade ligado à área da vida, ok? E eu vou dar um tempinho para vocês escreverem. Então, eu vou tirar a tela para compartilhar uma musiquinha com vocês, de novo, porque eu gosto das musiquinhas para a gente escrever. Pela última vez, turma do Instagram, eu estou ao vivo no Zoom, o link está nos meus stories, pode vir para cá, porque senão você vai ficar ouvindo a música meia boca por aí. Então, se você quiser vir para cá ouvir a música boa, pode vir. Ok. Então, a primeira questão que você vai analisar sobre como você se vê nessa área da vida é o valor que você se dá. O quanto você acha que você merece melhorar essa área da vida, prosperar e se realizar nesse aspecto da sua vida. Isso está muito ligado a Vênus, né? Vênus é o planeta que ajuda a gente no alto valor, e ele é quem determina as nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas estão sempre atreladas ao valor que a gente dá. A gente só escolhe aquilo que a gente acredita que a gente merece, senão a gente nem passa pela nossa cabeça que a gente pode fazer essa escolha, né? Então, as nossas escolhas são baseadas no valor que a gente dá para nós mesmos, e por isso é importante você avaliar isso. Então, em relação a essa área da vida, o quanto você acha que você merece prosperar, né? Que você merece ter mais. Vou dar 2 minutinhos para você pensar sobre isso.
Ok, vamos ao próximo. Vocês podem, tipo, na escola, escrever o enunciado também, e se não conseguir acabar, quando a gente acabar aqui, você volta para isso, tá? Eu não estou sugerindo que você pare de escrever, não. Mas só para a gente ter um ritmo. Ok. Então, esse foi Vênus. Agora, eu quero que você avalie como está o seu planejamento nessa área. E esse é Mercúrio. Como está o seu planejamento para conseguir crescer nessa área? Porque o universo, minha gente, faz a parte dele. Mas se você não conseguir nem se organizar para tirar um mês de férias na vida, como é que o universo vai te mandar dinheiro para viajar? Vocês conseguem entender como é importante a gente estar organizadas? Então, gente, eu estou falando tudo no feminino também, eu sei que tem meninos aqui, mas como somos a grande maioria avassaladora, então eu vou continuar falando no feminino, meninos são muito bem-vindos por aqui, estou vendo vários. Então, é isso. Como está o seu planejamento nessa área da vida? Pode escrever mais um pouco. Ok. Próximo. Agora, eu gostaria que você escrevesse um pouco sobre como está a sua capacidade de ação nessa área da vida, né? Como está a sua confiança de que você consegue conquistar? Como está a sua força física necessária para alcançar esses objetivos? E começar a fazer o que você tem que fazer, né? Ou ainda, o que é que te impede de fazer o que precisa ser feito para você se desenvolver nessa área da vida que você resolveu olhar nesse momento, né? Esse é Marte, é essa confiança e força necessária para as nossas conquistas e superar obstáculos e para fazer o que a gente tem que fazer. Então, nessa área da vida, como está a sua capacidade de ação, considerando essas questões?
Ok. Próximo é, nessa área da vida, como está a sua persistência? Como está a sua capacidade de fazer os trampos chato relacionado a isso, né? Porque talvez planejamento, estratégia, calendários, números e planilhas não sejam o seu assunto preferido. Ou talvez, se você quer ter a escola de yoga mais linda da cidade, mas você não quer passar pano no chão, por exemplo, para ter a sala impecável. Então, como está a sua persistência e a sua capacidade de fazer... Esse é Saturno, né, gente? Primeiro de tudo, Saturno são as coisas chatas, as coisas que a gente enxerga como menos nobres, mas que são essenciais para o resultado final. Então, como está a sua persistência para fazer aquilo que você precisa fazer, para ter o resultado que você precisa fazer, mas que você não quer fazer, né? Como está funcionando isso nesse momento? É a próxima coisa que eu quero que você escreva um pouquinho a respeito. Ok. E agora eu te sugiro pensar um pouco em como está a sua confiança no universo. Como está a sua confiança de que você vai fazer a sua parte e o cosmos vai entregar a dele, né? Ou você já começa nessa área da vida fazendo, achando que vai dar errado. Ou nem ou começa já fazendo com medo de que pode dar errado. Ou nem para de fazer para receber os resultados, né? Acha que tem que se acabar de trabalhar, de se esforçar, de se doar para receber um determinado resultado e nem tem tempo para perceber que o resultado já veio, por exemplo, né? E você só está pensando já na próxima coisa para fazer. Então, como está a sua capacidade de entrega, que é Júpiter, né? Como está a sua capacidade de confiança e de entrega?
Ok. Estamos acabando, gente. O próximo ponto para você avaliar é o quanto nessa área você está aberta ou aberto às possibilidades da vida. Porque se as coisas não saem exatamente como você quer, talvez seja porque você está querendo pouco, talvez seja porque você está querendo errado. Então, como está a sua capacidade de observar o entorno, observar o que realmente está acontecendo e se adaptar à realidade e mesmo assim conseguir suprir as suas necessidades, né? A gente muitas vezes coloca na cabeça que quer uma coisa e deixa de enxergar o que está acontecendo e fica brigando com essa realidade. E essa é a lua, uma lua é a lua em qualquer uma das situações, né? A lua é quem briga com a realidade, mas a lua também, quando bem posicionada, é quem abre a gente para as possibilidades e ajuda a gente a se adequar à realidade, ainda assim mantendo os nossos limites e a nossa satisfação, né? O nosso suprindo as nossas próprias necessidades. Então, dentro dessa área da vida, você consegue observar, se adequar e aproveitar o entorno, mesmo quando ele não estava dentro, mesmo quando ela te tira de um planejamento, ou quando não está dentro daquilo que você gostaria que acontecesse? É a minha próxima pergunta e sugestão para você escrever. E, finalmente, como está nesse processo, nessa área da vida, a sua autoconfiança? O quanto você está inspirada para fazer o que você já sabe que tem que fazer, para seguir o que você pode chamar de Dharma. Você consegue entender que isso é importante, que tem gente que precisa do que você tem para oferecer, que você precisa fazer o que você tem que fazer. Você tem confiança em você mesma nesse processo? Então, como está a sua autoimagem em relação a essa área da vida? É a última sugestão que eu tenho para você escrever hoje.
Ok, minha gente. Então, a nossa autoimagem está sempre conectada com Surya, com o Sol, né? Esse é o planeta que fala da nossa autoconfiança, da nossa autoimagem, da capacidade de acreditar naquilo que a gente pode fazer, principalmente, né? Na nossa autoridade nesse determinado assunto. Com isso, gente, qual é a ideia de continuar o processo, né? Com isso, você já tem informação suficiente para mapear esse próximo passo, que começa de dentro para fora, né? Eu realmente sugiro que agora, na hora que a gente acabar esse encontro aqui no Zoom, eu ainda vou responder o que vocês tiverem de dúvida, mas eu realmente sugiro que você continue colocando as coisas no papel, né? Agora que você já tem esse cenário de como está essa área da vida e como o que você precisa se transformar dentro disso, que você efetivamente coloque isso no papel, coloque isso numa agenda, coloque isso num planejamento ou só numa escrita, como você quiser. Não deixa isso ficar fritando mais um para fritar na sua cabeça. Escreve sobre os próximos passos, se compromete, conta para as pessoas à sua volta que você vai fazer isso daqui para frente, porque ninguém faz nada sozinho, e quando a gente conta para os outros, normalmente faz a gente tomar responsabilidade e fazer mesmo, né? Então, usa essas informações agora para continuar esse planejamento de forma concreta. Coloca data, coloca meta, coloca um passo a passo. Qual é a próxima coisa que você vai fazer em relação a isso? Eu vou responder dúvidas de vocês. Se vocês tiverem dúvida, eu vou deixar vocês tirarem o mudo, mas vocês podem levantar uma mão virtual ou pode abrir o microfone, já já vou liberar. Mas eu estou aqui às ordens, caso vocês tenham qualquer dúvida durante esse processo. E eu quero dar um aviso que eu vou fazer uma Black Friday esse ano, primeira vez na vida, exclusivamente do Jornada das Estrelas, que é o meu curso online de Introdução à Astrologia Védica. É um desconto que vai durar das 6 da manhã da sexta-feira da Cosmic Friday até às 6 da manhã do sábado e não vai desaparecer. Então, se você está esperando uma oportunidade para fazer essa introdução, essa pode ser a sua oportunidade, né? Para você saber sobre essa oferta, você tem que entrar nesse grupo, coloquei no chat. Tá aqui no chat, nesse grupo do WhatsApp. Eu não vou ficar falando no WhatsApp, eu só vou colocar o link para a oferta e pronto, e acabou o grupo. Então, se você quer participar dessa oferta, é só entrar nesse grupo e se você estiver assistindo isso gravado, o link está na minha bio do Instagram, né? Madu_Cabral, vai estar lá o WhatsApp da sexta-feira. Então, é só você entrar no grupo. Ok? Com isso, eu estou às ordens para responder qualquer dúvida que vocês tenham. Deixa eu tirar do spotlight para aparecer todo mundo. Oi, Andréia, boa noite. Não estou te ouvindo, amada, está fechado o microfone. Não estou te ouvindo. Está fechado o seu microfone ainda. Eu posso pedir, ó, vou mandar uma notificação para você tirar o mudo do microfone. Ver se apareceu aí. Não? Oi, consegui. Oi. Oba. Tudo bom? Tudo ótimo comigo e com você. Tudo ótimo. Eu tenho uma dúvida, que é assim, quando você fala dessas áreas todas, né, a gente escolhe uma que a gente precisa transformar mais, que a gente acha que está com uma pontuação mais baixa, e eu acho que fica muito, para mim, pelo menos, ficou muito assim, o que que vem antes, o ovo ou a galinha? Porque ficou muito conectada uma área meio que com a outra. Por exemplo, se eu estou falando de transformação de trabalho, eu também estou falando um pouquinho da organização da minha rotina. Então, a organização da minha rotina é uma coisa que depende única e exclusivamente de mim. Então, eu vejo ela como
mais fácil de fazer, porque é uma coisa de coração. Depende de mim, vou lá e faço, certo? É, Daí eu tenho clareza que precisa, graças ao Navaratri, graças às meditações do eclipse, tudo veio uma clareza muito grande para mim de transformações que precisam ser feitas no trabalho. E essa eu acho que é a razão maior, que é ligada ao financeiro. E daí eu vejo que eu tenho criatividade, mas eu não consigo pôr essa criatividade em ação. Então, daí por isso que fica uma ligada à outra. Se eu não eu preciso organizar, usar, pôr a criatividade em ação, pôr uma ação nela, para que eu consiga transformar aquilo que eu já sei o que eu preciso transformar. E que para isso altere a questão financeira também, porque o trabalho é matéria e depende disso. Então, eu não consigo muito organizar tudo isso junto. Eu fico meio nervosa, assim, sabe? Porque eu sei que a organização eu vou conseguir, eu já tenho uma rotina mais organizadinha, física, inclusive, né, de tudo. Então, isso não é muito uma questão para mim, mas essa outra coisa de como pôr essa criatividade, porque eu falei do ovo e da galinha assim, porque para fazer algumas coisas eu preciso do dinheiro. Mas para eu ter o dinheiro, eu preciso materializar as coisas. E fica aquela coisa que meio que, entendeu? É nisso que eu me perco. eu entendi, mas eu acho que você mesmo já deu a resposta, né? Porque, primeiro, a organização, a gente fala dessas áreas da vida de forma segmentada como um método de estudo, porque é uma pessoa só, é uma vida. Então, se você quer transformar uma vida, isso obviamente depende de transformar a vida, Tudo. né? Então, não existe um lugar isolado do outro. Isso é só uma técnica de estudo, é só isso, né? Então, não existe você corpo físico sem você relações amorosas. Não existe isso, né? Uma coisa depende da outra. Por mais desconectado que parece que isso esteja, não é desconectado. Então, essa é a primeira coisa, né? Só para deixar isso bem claro, eu sei que você entende isso, porque a sua própria pergunta já mostra isso, né? O que acontece é que não dá para a gente. Então, a ideia é priorizar uma área e entender todos os hábitos angulares que você precisa orientar para dar suporte a essa área, priorizando isso. E tem coisas que só fazem parte da realidade, né? Se você precisa de dinheiro para manifestar alguma coisa, mas você precisa de manifestar alguma coisa para você não vai em nenhum lugar, absolutamente nenhum lugar, né? Porque é isso. É assim que a vida funciona. Então, você precisa entender quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Você precisa entender qual, e assim, ó, como que é isso? Para a gente não ficar correndo atrás do rabo, né? E ficando no mesmo lugar, mas eu preciso disso para fazer aquilo e isso não vem, então eu não vou fazer aquilo. Para isso não acontecer, no que depende de você, qual é o primeiro passo que você vai dar amanhã? É a sua parte. Não é quando eu tiver, quando isso acontecer, eu vou fazer aquilo. É no que depende de você, o que começa amanhã. Amanhã. Qual é o primeiro passo que você vai dar? Talvez você queira pensar mais um pouco sobre o assunto e deixar para dar esse primeiro passo, né, mais para o fim da semana que vem, que as energias elas estão mais estáveis para os resultados. Mas a gente está planejando o que depende da gente para fazer, não o que depende do universo entregar, não do que depende do sócio fazer, ou que depende do chefe te dar, ou do parceiro ou parceira mudar para você ser feliz. Não podemos contar com isso. Então, no que depende de você, qual é o próximo passo? Como você vai traçar o caminho dos próximos passos com o que é possível para você fazer agora? Ajudou? Não resolveu, né? Mas ajudou. Não, não, mas Resolver mesmo resolver não seria depende. se o universo Resolver não é o entregasse antes. externo, né? Resolver não é o externo. A gente já ter consciência internamente disso já é uma parte da resolução, mas não é a resolução como um todo, né? Mas já é uma parte, já ajuda Mas bastante, é só a ajuda. partir daí que a gente tem qualquer chance de resolver. Sem ter consciência, a gente não tem nem chance de começar, né? É isso que eu acredito, pelo menos. Agora, só mais uma pergunta do Jornada nas Estrelas, que você Uhum. vai abrir a Black Friday. A minha intenção é fazer a formação. E eu sei que o Jornada está dentro da formação. No- Acho que talvez seja melhor esperar, né?
Eu vou explicar isso no grupo, mas se você se inscrever agora, se você se inscrever na Black Friday, no Jornada das Estrelas, depois eu vou te dar esse desconto na formação, na hora que você comprar a Entendi. formação, porque Ele, efetivamente um está dentro do outro. tá, entendi, ótimo. Tá bom. Tá bom? Obrigada, Obrigada, beijo, boa eu que noite. agradeço. Mais dúvidas, minha gente? Todo mundo alinhadíssimo com o planejamento, é só sair fazendo? É? Vamos fazer? Ok. A partir de agora, nos nossos planejamentos solares, eu quero feedbacks. Então, no planejamento solar do mês que vem, para você poder participar, você chega aqui bonitinha com o seu caderno e as suas anotações de hoje e me conta o que você fez, ok? Então, eu quero que, se você não me contar, porque você não consegue falar em público, você nem está em público, você está sozinha na sua casa, mas se isso te incomoda, tudo bem, mesmo assim a gente vai ter um tempo para você ler o que você escreveu hoje e ver se você cumpriu, ok? É isso, minha gente. Eu desejo que vocês tenham, que nós todos tenhamos um mês solar maravilhoso e a gente se vê em breve, porque tem coisas aí para acontecer, eu vou voltar, eu tenho um monte de coisa para falar para vocês, mas eu vou deixar para os próximos dias, ok? Muito obrigada, minha gente. Foi um bom mês para todo mundo. Namastê.